Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, do Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água, da UFES. Na aula de número 9, vamos estudar a respeito do transporte de nutrientes no solo. Como é que se dá o suprimento de nutrientes às raízes das plantas. As plantas, para absorverem nutrientes, primeiro, esse nutriente tem que estar na solução do solo junto às raízes das plantas. Para que haja a penetração do nutriente nas raízes e possa ser absorvido pela planta, esse nutriente ele tem que estar na forma inorgânica, em contato direto com a superfície das raízes. O nutriente tem que estar na solução do solo junto à superfície das raízes. E os mecanismos de transporte responsáveis pela movimentação do nutriente da solução do solo até a solução do solo em contato com as raízes, ele se dá por fluxo de massa e ou por difusão. Então, são esses dois mecanismos de transporte. Fluxo de massa e difusão são os mecanismos através dos quais os nutrientes, na forma inorgânica, na solução do solo, eles se movimentam ou se deslocam na solução do solo em direção à superfície das raízes, para só então, ao chegar em contato com a superfície das raízes, esse nutriente ser absorvido pelas plantas. Lógico que esse contato do nutriente com a superfície das raízes também pode se dar por interceptação radicular, que nós vamos ver daqui a pouco. Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que esses nutrientes na solução do solo, eles estão em equilíbrio com uma concentração desses mesmos nutrientes na fase sólida do solo. Existe todo um equilíbrio químico entre a fase sólida do solo e a fase líquida do solo. Então, esses nutrientes na solução do solo, eles vão se deslocar na solução do solo em direção à superfície das raízes, mas isso vai depender também da capacidade de tampão, e da relação entre esses nutrientes na fase sólida e na fase líquida. Aqui, a gente tem um exemplo aqui para o fósforo, que a concentração de fósforo na solução do solo, junto às partículas do solo, é chamada de fator intensidade. A concentração de fósforo na fase sólida do solo, que está em equilíbrio com o fósforo da solução, é chamado de fósforo lábio, fator quantidade, e a passagem de fósforo da solução para a fase sólida, a gente chama de sorção. E o contrário, de dessorção. E no caso do fósforo, esse fósforo lábio, fator quantidade, ainda pode virar fósforo não lábio. Mas a aula hoje não é de fósforo, então não vamos entrar nesses detalhes aqui, nesse momento. Mas o importante para nós é entendermos que, para que a planta absorva qualquer nutriente, este nutriente tem que estar na forma inorgânica, na solução do solo, em contato direto com a superfície das raízes. Então, esse nutriente na forma inorgânica, para chegar à superfície das raízes, ele tem que se deslocar, ou ser transportado na solução do solo, até chegar à superfície das raízes. Imagine aí um barquinho que tem que andar e navegar no rio em direção ao seu porto de chegada. Então, no solo, nós temos um espaço poroso no solo, ocupado por água e por ar. Evidentemente que esses íons, esses nutrientes na solução do solo, na forma inorgânica, eles vão se deslocar na fase líquida do solo, vão se deslocar na solução do solo. E eles vão se deslocar seguindo todo o labirinto, de espaço poroso do solo. Vai caminhar
dentro da solução, né, do solo. E vocês sabem também que no solo tem macroporos, tem microporos, tem poros de diferentes diâmetros, tem filmes capilares, né, que são bem contínuos, outros que são quebrados. Então, o íon só vai se deslocar, no filme capilar, naquele filme de água que está presente no interior dos poros, do solo. Então, para que haja absorção, o nutriente terá que estar em contato direto com a superfície das raízes, e o contato de um nutriente com a superfície das raízes é consequência da interceptação radicular e do transporte desse nutriente na solução do solo via fluxo de massa e ou difusão. Por que eu digo e ou difusão? Porque sempre vai ter fluxo de massa, mas a difusão terá ou não, dependendo de alguns fatores que a gente vai falar daqui a pouco, né? Às vezes não existe difusão, às vezes a difusão é zero, quando o fluxo de massa dá conta, né, de suprir todo o nutriente que a planta precisa, então não tem difusão. Quando não dá conta, aí entra em ação a difusão. Então, a interceptação radicular nada mais é do que a raiz. À medida que vai crescendo no solo, vocês sabem que a raiz cresce em comprimento e a raiz cresce em diâmetro. A raiz cresce em comprimento e cresce também em diâmetro. E à medida que a raiz vai crescendo, ela intercepta ao longo da sua trajetória de crescimento, ao longo da trajetória de crescimento das raízes, elas interceptam os nutrientes presentes na solução do solo. Então, no caso aí, não é Maomé que vai à montanha, a montanha que vai a Maomé, certo? A raiz, ela vai crescendo em diâmetro, vai crescendo em comprimento e vai esbarrando, vai interceptando os nutrientes que estão presentes na solução do solo. Então, esta é a interceptação radicular. Nesse caso aqui, não acontece o transporte, não acontece o movimento de íons no solo. É um mecanismo de suprimento de nutrientes às raízes, mas não porque os nutrientes se deslocaram ou se movimentaram na solução. Mas foi a raiz que cresceu e foi até o encontro do nutriente. Então, a quantidade de nutrientes interceptada pelas raízes é aquela encontrada em um volume de solo igual ao volume de raízes. Em trabalhos de pesquisa, você tem que calcular aí o volume de raízes da planta e o volume, e calcula, consequentemente, o volume de solo com o valor do teor de nutriente no solo, você calcula aí, estima a contribuição da interceptação radicular. Só que a contribuição desse mecanismo ela é pequena, pois, em geral, as raízes ocupam um pequeno volume de solo. Então, a quantidade suprida por interceptação radicular, ela é muito baixa. Então, uma coisa que é importante a gente chamar a atenção é sobre a questão do crescimento de raízes. Esse crescimento de raízes é fundamental para aumentar e melhorar a absorção de nutrientes. Por quê? Quando as raízes crescem, em todas as direções cresce, se ramifica, então você vai estar diminuindo as distâncias entre nutriente e a raiz. Quando a planta emite raiz em todas as direções, direção norte, sul, leste, oeste, em profundidade, quanto mais volumoso for o sistema radicular, quanto mais ramificado for o sistema radicular, menores serão as distâncias de transporte ou de movimentação do nutriente até a superfície da raiz. Então, uma das estratégias mais eficientes para aumentar a absorção de nutrientes é você aumentar a superfície de raízes, o volume de raízes, a área do sistema radicular. Então, é muito importante isso.
existe uma associação simbiótica, uma simbiose entre fungo-micorriza, né, entre as micorrizas e as raízes. Inclusive, em algumas situações, até se inocula o fungo micorrízico, a micorriza se inocula no substrato lá da muda para poder a micorriza fazer infectar a raiz. Aqui nós temos uma foto de um sistema radicular que está, vamos dizer assim, micorrizado. É um sistema radicular que foi infectado pelas hifas dos fungos. Vocês já devem ter estudado microbiologia e devem ter aprendido que, vamos dizer assim, o corpo do fungo, né, corpo entre aspas, né, é chamado de hifa. Então, os fungos, eles crescem e os fungos têm alta relação superfície e volume. Tem uma área muito grande. Então, essas hifas dos fungos, esses filamentos, que a gente chama de hifa, é como se fosse uma raiz. É como se o fungo fosse formado por uma quantidade enorme de raízes bem fininhas, muito finas. Então, essas hifas, elas são altamente eficientes na absorção de água e de nutrientes. Então, quando o fungo infecta a planta vai fornecer para o fungo os carboidratos, os fotoassimilados pela fotossíntese, e esse fungo vai crescer, se reproduzir, se multiplicar. Em contrapartida, esses fungos micorrízicos, eles vão aumentar a área de absorção do sistema radicular. Eles vão ajudar a planta na absorção de água e de nutrientes. Porque quanto mais fina for a raiz, maior é a eficiência dela em absorver nutrientes. Raiz grossa, ela é importante para a ancoragem da planta ao solo, para evitar o tombamento. Mas em termos de absorção de água e de nutrientes, principalmente a absorção de nutrientes, é fundamental a questão das raízes finas. Quanto mais fina a raiz, maior a eficiência dela na absorção de nutrientes. E as hifas das micorrizas são extremamente eficientes na absorção de água e de nutrientes. Né? São mais eficientes ainda do que os pelos radiculares das raízes. Então, quando acontece isso, o sistema radicular da planta fica muito grande. Então, ela faz milagre aí, absorvendo fósforo, por exemplo, nutrientes de baixa mobilidade no solo, como fósforo e zinco, tem a sua absorção otimizada, muito aumentada por causa da infecção da planta, do sistema radicular com as micorrizas. Então, é muito importante técnicas como essa, que aumenta a área de absorção de nutrientes, né, do sistema radicular da planta. É importante, se você tiver como melhorar, né, o crescimento de raízes finas, então, tudo que vier, inclusive tem fito-hormônios, tem substâncias que às vezes são aplicadas nas plantas, alguns fito-hormônios que melhoram o crescimento de raízes, principalmente raízes finas, e a planta acaba absorvendo mais nutrientes, aumentando a sua eficiência de absorção de nutrientes. Inclusive, tem alguns adubos, alguns fertilizantes líquidos aí, seja para aplicar via foliar ou para aplicar via fertirrigação, que às vezes os fabricantes colocam dentro desses fertilizantes fito-hormônios que vão estimular o crescimento de raízes, e tem resultado. E aí, só que ele vende isso como adubo, como suplemento nutricional e tal, só que deixa que o resultado não é por causa dos nutrientes que vem lá naquele adubo, mas é por causa desses hormônios. É porque essa questão de registro no Ministério da Agricultura, essa questão de rótulos, essa coisa toda, é muito complicado isso. Então, eles
tem muita, na verdade, muitos produtos que se vendem no mercado para adubação foliar e também para adubo via fertirrigação, adubos fluidos, né, na forma líquida, na verdade é uma caixa preta, ninguém sabe o que tem ali. No rótulo lá diz lá tantos por cento de N, tantos por cento de K, tantos por cento não sei de quê, você aplica aí 20 ml por hectare, 500 ml por hectare, aí você acha que aquilo ali faz um milagre, não sei o quê. Aquilo ali não é nada, os nutrientes não vão fazer esse milagre todo, não. É porque ali dentro tem muito fito-hormônio, muita coisa ali que a gente não sabe o que é, que ajuda, né, no crescimento de raízes. Então, é muito importante. O sistema radicular fasciculado, ele é mais eficiente na absorção de nutrientes do que o pivotante, porque o fasciculado tem muitas ramificações, tem uma maior proporção de raízes finas, ocupa um volume maior de solo, então ele se torna mais eficiente. Aqui tem uma foto, né, de mudas, né, estacas de pimenteira, né? Desenvolvimento de mudas de estacas de pimenteira micorrizadas e não micorrizadas, 90 dias após a inoculação do fungo. Aqui, nessas aqui à esquerda, foi aplicado a micorriza, e aqui à direita não foi aplicado a micorriza. Então, aqui você tem um desenvolvimento melhor. Agora, gente, isso aqui, quando você tem um sistema de produção onde você aduba bem, onde você coloca todos os nutrientes, né? Você tem assim, um bom suprimento de água e nutrientes, como acontece na fertirrigação. Quem planta culturas fertirrigadas, quem usa essa tecnologia de sistema de irrigação por gotejamento ou microaspersão, e além disso faz, né, a fertirrigação, coloca os nutrientes e tal, então o benefício desse fungo você não vai sentir esse benefício dele, porque você já está colocando tudo que é água e nutriente, você já coloca. Então essas micorrizas nessas plantas, elas têm uma importância maior em sistemas não irrigados, em sistemas extensivos, assim, em campo, por exemplo, produção florestal, em situação que você só depende de água de chuva, em que a quantidade de adubo que você coloca não é muito grande, então essa micorriza vai facilitar, aumentar a absorção de nutrientes e de água pela planta. Bom, no caso de mecanismos de transporte, mesmo transporte no sentido de movimento, deslocamento de íons no solo, é o fluxo de massa e a difusão. Então, o fluxo de massa, ele sempre vai acontecer. Por quê? Porque ele é resultado da corrente transpiratória. Existe uma corrente transpiratória que ocorre no sistema solo-planta-atmosfera, né, que arrasta a solução do solo em direção à superfície das raízes. Então, isso primeiro acontece lá na folha. A folha da planta, através dos seus estômatos, ela transpira, ela perde água para a atmosfera, porque o potencial de água da folha é maior do que o potencial de água da atmosfera. Então, na atmosfera, quando você tem situação de baixa umidade relativa do ar, velocidade do vento elevada, temperatura elevada, então são 3 situações muito comuns aqui no semiárido, né? Temperatura elevada, baixa umidade relativa, velocidade do vento elevada. Então, essas coisas faz com que o potencial de água da atmosfera seja baixo. Aí a folha tem um potencial de água maior. Então, a folha vai perder água para a atmosfera. Se a folha perde água para a atmosfera, então significa que a água da raiz vai subir até a folha. Se a raiz vai mandar água lá para a folha, o potencial de água da raiz baixa. O potencial de água da raiz sendo baixo, porque mandou água para a folha, ou porque a folha mandou solutos para a raiz,
Então, o potencial de água da raiz sendo baixo, a água que está na solução do solo, a água do solo vai penetrar na raiz. Então, a planta, ela só absorve água, a planta só absorve água, porque o potencial de água, o potencial hídrico do solo é maior do que o potencial hídrico da raiz. A água, ela se desloca de um maior potencial para um menor potencial. Então, as plantas têm as suas estratégias aí, ela concentra açúcares, ela concentra íons e açúcares na raiz para baixar o potencial de água para absorver, para aumentar a eficiência da absorção de água pelo solo. Às vezes o solo tem pouca água, e a planta ainda consegue absorver. Por quê? Porque a planta, adaptada a semiárida, adaptada a seca, a planta, ela baixa o potencial de água da raiz, jogando soluto para a raiz, jogando açúcares para a raiz, aí baixa o potencial de água. Então, a água do solo entra na raiz. Só que essa água que entra na raiz, na verdade, é a solução do solo. Água mais nutrientes, água mais íons, água mais nutrientes na forma inorgânica. Entra na raiz, e vocês sabem lá da fisiologia, que tem a rota via apoplasto, tem a rota via simplástico, e tudo vai cair lá no xilema, lá da raiz, e caindo no xilema, e vai para a parte aérea, para todo lugar da parte aérea. Então, essa corrente transpiratória que ocorre no sistema solo, planta, atmosfera, arrasta a solução do solo em direção à superfície das raízes, como consequência desse gradiente de potencial hídrico. Existe, a planta só absorve água porque tem esse gradiente de potencial hídrico. O potencial de água do solo é maior do que o potencial de água na planta, que é maior do que o potencial de água na atmosfera. Então, aqui você tem a solução do solo com os nutrientes. Então, lá nas folhas, as plantas transpiram, perdem água para a atmosfera e, com isso, perdendo água para a atmosfera. Por que perde água para a atmosfera? Porque o potencial de água da atmosfera é mais baixo do que o potencial de água da planta. Então, a planta perde água para a atmosfera. Com isso, gera uma pressão negativa que succiona, faz com que a planta aí vai funcionar como um canudinho, Como um canudinho que vai puxar a água lá do solo, vai entrar pela raiz, vai atravessar todo o xilema e vai lá para a folha ser transpirada. Então, quando isso acontece, há um arraste, de solução do solo, há um movimento e um deslocamento de água da solução do solo em direção às raízes e vai chegar na superfície das raízes não somente água, mas vai chegar também nutriente, porque os nutrientes estão dissolvidos na água, na solução do solo. O fluxo de massa é diretamente proporcional à quantidade de água transpirada e proporcional à concentração do nutriente na solução do solo. Quanto mais a planta transpirar, mais fluxo de massa vai haver, maior quantidade de solução do solo vai se movimentar em direção à superfície das raízes. Então, a quantidade de nutriente que é suprida para a planta via fluxo de massa é diretamente proporcional à concentração do nutriente na solução do solo. Quanto maior a concentração de nutrientes na solução do solo, maior vai ser a quantidade de nutriente que vai chegar na superfície da raiz por fluxo de massa. E você sabe que essa concentração de nutriente na solução do solo depende de N fatores. Depende da capacidade tampão do solo para este nutriente, depende da dose de nutriente que você aplicou, depende do parcelamento ou não, Depende de vários fatores, a concentração do nutriente na solução do solo.
Os nutrientes que ocorrem em concentrações elevadas na solução do solo se deslocam principalmente por fluxo de massa. Então, esses nutrientes de baixa capacidade tampão, nutrientes que você coloca doses muito elevadas dele, são nutrientes que se deslocam principalmente por fluxo de massa. E nesse sentido aí está o nitrogênio, o cálcio, magnésio, potássio numa grande quantidade de solos, apenas em solos com 2:1 de alta CTC, é que o potássio fica aí meio a meio, difusão, fluxo de massa, mas, de modo geral, você tem aí nitrogênio, cálcio, magnésio, potássio, indo por fluxo de massa, principalmente em solos arenosos, porque o solo arenoso, ele mantém altas concentrações de nutrientes em solução. Ele tem baixa capacidade de tampão, então mantém altas concentrações na solução. Já o solo argiloso, ele mantém baixa concentração de nutrientes em solução, porque ele guarda tudo na fase sólida. Então, os nutrientes que ocorrem em concentrações elevadas na solução do solo se deslocam principalmente por fluxo de massa, porque a quantidade de nutriente transportada é diretamente proporcional à quantidade de nutriente na solução do solo. Muitas vezes, a quantidade de um nutriente transportada por fluxo de massa é maior que a quantidade absorvida desse nutriente pela planta, podendo até provocar a precipitação desse nutriente na superfície das raízes. O que é que acontece? A planta vai transpirando muito, então vai chegando muito nutriente lá na superfície da raiz. Então, a corrente transpiratória, o fluxo de massa, vai depositando muito nutriente na superfície da raiz. A raiz vai absorvendo esse nutriente, vai botando para dentro. Só que a planta tem uma capacidade máxima de absorção, tem um limite. Então, às vezes, a quantidade de nutriente que chega por fluxo de massa, às vezes é muito maior do que a quantidade de nutriente que a planta absorve. Então, como consequência disso, o que é que vai acontecer? Vai se acumular, vai haver um acúmulo, um excesso de nutriente na rizosfera, na superfície das raízes. E isso vai acontecer principalmente para nutrientes que ocorrem em concentrações elevadas na solução do solo. Então, solos ricos em cálcio e enxofre, é comum você ter precipitação de gesso ou precipitação de sulfato de cálcio, porque atinge o produto de solubilidade. Vocês já estudaram lá na química analítica, na equilíbrio químico, equilíbrio químico de precipitação e solubilização. Então, quando atinge o produto de solubilidade, então aquele composto precipita. Alta concentração de cálcio, alta concentração de sulfato na solução do solo. Todos esses dois íons chegam junto, lá na superfície da raiz. A raiz não absorve todo ele e vai ficar sobrando lá, então ele reage um com o outro, precipita, formando o giz. Certo? Agora, acontece que alguns nutrientes, eles ocorrem em baixo... Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não. É porque você falou sobre a questão dos nutrientes, né? Que eles podem, caso o nutriente tem que estar na forma inorgânica para ser absorvido, eles vão se deslocar por fluxo em massa e ou difusão. Esses movimentos vão ocorrer simultaneamente, é porque eu pensava assim, porque depende muito da mobilidade do nutriente, né? No caso a gente sabe que do fósforo, como ele é um elemento quase imóvel no solo, não tem muita mobilidade, então ele vai se movimentar por difusão. Aí você falou que quando não dá certo por difusão, aí é que vai ocorrer o fluxo em massa, né? Dos nutrientes. Não, é o contrário. Quando o fluxo de massa não é capaz de suprir todos os nutrientes, toda a quantidade que a planta precisa, aí desencadeia o processo de difusão. Então, veja bem. Desliga o seu microfone aí que está dando uma microfonia. Veja bem. O fluxo de massa sempre vai acontecer.
Porque a planta sempre vai transpirar. Sempre vai haver transpiração, o fluxo de massa vai despejar nutriente lá na superfície da raiz. Só que a quantidade de nutriente que vai chegar na superfície da raiz é diretamente proporcional à quantidade desse nutriente na solução do solo. Então, nutrientes que estão em concentrações elevadas na solução do solo vamos dizer assim, vão chegar lá na superfície da raiz na quantidade necessária para atender toda a demanda da planta. Só que alguns nutrientes, eles ocorrem em baixas concentrações na solução do solo. Por que ocorrem baixas concentrações? Por causa de N fatores, que a gente vai estudar depois, quando estiver estudando os nutrientes. Como, por exemplo, alta capacidade de tampão do solo para aquele nutriente, baixa dose aplicada, alta interação, capacidade de fixação, de absorção desse nutriente no solo, N fatores. Então, se o nutriente ocorre em baixa concentração na solução do solo, que é o caso, por exemplo, do fósforo e do zinco, o fósforo e o zinco ocorrem em concentrações muito baixas na solução do solo, por mais que a planta transpire, por mais, vamos dizer assim, que tenha essa corrente transpiratória levando solução do solo em direção à superfície das raízes, a quantidade de fósforo e zinco que vai chegar na superfície das raízes ainda vai ser menor do que a quantidade que a planta precisaria. Ou seja, a velocidade de absorção de fósforo e de zinco pela planta vai ser maior do que a quantidade de fósforo e zinco que chega na superfície das raízes. Então, com isso, vai criar um gradiente de concentração. Um gradiente de concentração de fósforo e de zinco vai se formar entre a solução do solo rizosférico, a solução do solo em contato com a superfície das raízes, e a solução do solo não rizosférico. A solução do solo que está um pouquinho distante da superfície das raízes. Porque lá na superfície da raiz, a concentração de fósforo e zinco tende a ser zero. Porque assim que o fósforo e o zinco chega na raiz, a raiz já absorve ele. Então, a concentração na solução do solo vai ser zero. Tende a zero. E a quantidade que chega por fluxo de massa é pequena, não dá tempo. Então, você vai criar um gradiente de concentração, uma diferença de concentração. Então, no solo não rizosférico, ou seja, aquela solução do solo que está mais distante da raiz, a concentração de fósforo e zinco vai ser maior. E já no solo rizosférico, o solo em contato com a superfície da raiz, a concentração de fósforo e zinco vai tender a zero. Então, essa diferença de concentração vai desencadear o movimento por difusão. Ele é desencadeado somente se houver esse gradiente de concentração. Se não tiver o gradiente de concentração, não acontece difusão. E só existe gradiente de concentração se a concentração do nutriente na solução do solo for baixa e não for suficiente para atender a demanda da planta. Porque quando a concentração do nutriente na solução do solo é baixa, a quantidade deste nutriente que chega à superfície das raízes, por interceptação radicular e por fluxo de massa, é menor que a quantidade deste nutriente que a planta absorve. Então, neste caso, cria-se um gradiente de concentração, ou uma diferença de concentração entre a solução do solo em contato com a superfície das raízes e a solução do solo que não está em contato com a superfície das raízes. Então, essa diferença de concentração é a força motriz que desencadeia o movimento por difusão desse nutriente em direção às raízes. O nutriente, na difusão,
A difusão é a agitação térmica, é o movimento do nutriente na solução do solo devido à agitação térmica das partículas. Ela vai, dos íons, vai sair de um lugar mais concentrado para um lugar menos concentrado, certo? Assim como a água, ela sai de um lugar mais molhado para um lugar mais seco, assim como a água se desloca de um lugar mais concentrado em água para um lugar menos concentrado em água, os nutrientes, eles se deslocam de um lugar mais concentrado em nutrientes para um lugar menos concentrado em nutrientes. Então, esse gradiente de concentração, ou diferença de concentração, é a força motriz que desencadeia o movimento por difusão. E ele só vai se formar, esse gradiente de concentração, só se forma se a concentração do nutriente na solução do solo for baixa. Se o fluxo de massa não der conta de suprir toda a quantidade necessária para a planta. Então, a difusão de íons na solução do solo é o movimento térmico desses íons na solução em decorrência de um gradiente de concentração. Então, o fluxo difusivo, a quantidade de nutriente que vai se movimentar, a velocidade, a velocidade desse fluxo, por isso que está aqui em mol por segundo, vai depender do coeficiente de difusão do íon no solo, que é uma medida da mobilidade, o coeficiente de difusão do íon no solo, esse valor D aqui, ó, esse valor D, coeficiente de difusão do íon no solo, dado em centímetro quadrado por segundo, mede a velocidade inerente do nutriente, mede a mobilidade intrínseca, a facilidade com que ele tem de se mover na solução do solo. Então, o fluxo difusivo depende do coeficiente de difusão do íon no solo e do gradiente de concentração. O gradiente de concentração é a variação da concentração do nutriente na solução do solo dividido pela variação da distância. E, inclusive, à medida que o nutriente está se deslocando em direção à superfície das raízes, esse gradiente vai diminuindo. À medida que vai aumentando o tempo que o nutriente vai se deslocando em direção à superfície das raízes, esse gradiente vai diminuindo. Então, esse gradiente de concentração, ele é fundamental. Bom, por sua vez, Pois não? Só uma dúvida. O senhor falou aí que o fluxo de massa vai funcionar através da transpiração da planta, para fazer o equilíbrio com a água que está em baixa umidade na atmosfera. E em locais que a umidade relativa do ar é alta, ou aqui no semiárido, onde esse período, desse semestre, a umidade relativa do ar ela é mais alta, esse fluxo de massa ele vai diminuir e vai aumentar a relação da difusão, ou a planta, o que a planta faz para que ela absorva mais nutrientes, já que a solução do solo vai estar rica em nutrientes por causa da água, só que como ela não vai perder tanta água para a atmosfera, o que ela vai fazer? Olha, aqui no Nordeste, mesmo nesse período chuvoso como agora, a transpiração das plantas é grande. Eu sei que agora tem uma umidade relativa maior, mas não é uma umidade relativa do ar que impede a transpiração. Mesmo assim, mesmo com a umidade relativa maior, as plantas transpiram. Eu falei que vários fatores influenciam a transpiração das plantas, como umidade relativa do ar, velocidade do vento, temperatura elevada, que a própria umidade relativa do ar também depende da temperatura. Quando a temperatura está maior, há uma maior expansão dos gases, a umidade relativa é baixa quando a temperatura está maior. Quando a temperatura diminui, a umidade relativa aumenta. Então, na prática, você sempre vai ter aí
transpiração da planta. Tem época que transpira mais, tem época que transpira menos, a diferença entre o dia e a noite, evidentemente. Então, isso aí, em termos práticos, não há problema nenhum, certo? Então, sempre vai haver a transpiração, sempre vai haver essa transpiração, e sempre vai ocorrer esse fluxo de massa, sempre vai ocorrer esse fluxo de massa, e aí você não tem, vamos dizer assim, como está mexendo na planta, nem no clima, essa coisa para aumentar ou diminuir isso. O que você pode manejar é a questão da concentração do nutriente na solução do solo. A concentração do nutriente na solução do solo, aí você tem um poder de interferência maior, né, para que tenha maior ou menor contribuição do fluxo de massa. Lembra que a gente falou que o fluxo de massa, a contribuição dele, depende da quantidade de água transpirada, mas depende também, e principalmente, da concentração do nutriente na solução do solo. Se eu aplico lá, por exemplo, nitrogênio se desloca por fluxo de massa. Se eu aplico lá uma dose de 100 kg por hectare de N, se eu aplico ela toda de uma vez, ou eu parcelo em 3, 4 aplicações, eu vou estar modificando a concentração de nutriente na solução do solo. Então, quanto mais nutriente tiver na solução do solo, mais a planta vai absorver, certo? Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Então, gente, veja bem, a difusão, isso é muito importante. A difusão, ela só ocorre se o fluxo de massa não for competente para entregar lá na raiz da planta toda a quantidade de nutriente que a planta precisa. E o fluxo de massa só não vai ser competente para entregar toda a quantidade de nutriente que a planta precisa se a concentração do nutriente na solução do solo é baixa. Então, na prática, o que vai determinar se vai ser só fluxo de massa ou vai ser os dois, o que vai determinar na prática é o quê? É a concentração do nutriente na solução do solo. Por isso que eu estou botando aqui em vermelho. Eu estou destacando o que vai ser importante é a concentração do nutriente na solução do solo. Então, a difusão, ela só vai ocorrer, só vai formar o gradiente de concentração se a concentração do nutriente na solução do solo for baixa. Então, nessa fórmula aqui do fluxo difusivo, o fluxo é diretamente proporcional ao coeficiente de difusão do íon no solo. E esse coeficiente de difusão do íon no solo, esse valor D aqui, ele já depende também de outras características. Esse coeficiente de difusão do íon no solo é uma espécie de medida da mobilidade do solo. Quanto maior o coeficiente de difusão, maior é a mobilidade do íon no solo. A facilidade com que o nutriente vai se movimentar no solo é medida pelo coeficiente de difusão. Então, esse coeficiente de difusão do íon no solo depende do coeficiente de difusão do íon em água pura, depende do conteúdo volumétrico de água no solo, aqui o valor θ. Quem já pagou física do solo, ou quem está pagando física do solo, sabe que a umidade do solo pode ser medida, a umidade gravimétrica ou volumétrica. A umidade gravimétrica é em base de massa. Grama de água por quilo de solo. Uma coisa assim. Massa de água dividido por massa de solo. Mas essa não é uma boa medida da umidade do solo para o nosso caso aqui. O importante é o conteúdo volumétrico. Ou seja, volume de água dividido pelo volume de poros. A gente viu que o solo é um corpo tridimensional, que ele tem um volume de espaço poroso. E esse volume de espaço poroso, parte dele está ocupado com água e parte está ocupada com ar. Então, é fundamental o conteúdo volumétrico de água no solo. Por isso que eu coloquei, está vendo que eu coloquei aqui em azul
e em negrito, eu coloquei em azul e negrito. Por quê? Porque isso aqui é muito importante na prática. Na prática é o que mais vai estar influenciando isso aqui. Então, por que o conteúdo volumétrico de água no solo é importante? Ora, imagine você que vai navegar, aí os rios aqui do semiárido fica seca a maior parte do ano, né? Aí é complicado. Mas, por exemplo, na região norte, que o transporte fluvial é muito comum, então você sabe que quando o rio está cheio, tem água de barreira a barreira, de ponta a ponta, né, no rio, é muito fácil de navegar. É muito bom para navegar quando o rio está cheio. Diminui a probabilidade do navio ficar encalhado num banco de areia. Né? Mas quando o rio começa a secar, o filme de água vai ficando estreito. Você já não tem mais água de ponta a ponta do rio. De uma margem do rio a outra margem não tem mais água. Aí você tem um filme de água mais delgado, mais estreito. O caminho é mais estreito para o barquinho passar. E às vezes acontece de ter um banco de areia e haver uma descontinuidade. Às vezes uma espécie de lago. No próprio leito do rio, um banco de areia, aí tem água lá na frente. Então, aí não navega. O barco vinha andando, aí chega aqui, tem um banco de areia, ele não passa mais. O barco não pula para o outro lado. Então, isso prejudica a navegação. Então, os íons na solução do solo, eles vão se deslocar naquele labirinto de espaço poroso do solo que está ocupado pela água. Os íons, eles não vão se deslocar no espaço poroso ocupado pelo ar. Vai se deslocar no espaço poroso ocupado pela água. Então, é fundamental. Quanto mais contínuo for o filme de água, maior vai ser a difusão de íons na solução do solo. Né? Então, isso é fundamental, porque a água é o meio através do qual o íon se desloca. Se tiver pouca água, vai ter pouco deslocamento, certo? Então, por isso que o coeficiente de difusão do íon no solo é diretamente proporcional ao θ, ao conteúdo volumétrico de água no solo, né? Veja que é volume dividido por volume. O fator de impedância, né, que é o inverso da tortuosidade, aqui é importante porque você sabe que a menor distância entre dois pontos é na reta. Por isso que os aviões chegam rápido de um lugar para outro, né, porque o avião faz menos curva. Não é só porque a velocidade dele é alta, não. Também ele faz menos curva. Então, o que é que acontece? Se o caminho é mais retilíneo, então vai mais ligeiro. Quanto maior a tortuosidade do caminho, isso vai fazer com que vai diminuindo o gradiente de concentração e o movimento vai diminuindo. Então, quanto maior a tortuosidade, menor vai ser o fator de impedância. Então, o coeficiente de difusão do íon no solo ele é inversamente proporcional à tortuosidade. O DCl e DCS, a variação da concentração do nutriente na fase líquida, dividida pela variação da concentração do nutriente na fase sólida. Isso aqui é o inverso da capacidade tampão do nutriente no solo. Né? A capacidade tampão seria esse CS para aqui para o numerador e o CL desce para baixo para o numerador, seria a capacidade tampão. Aqui é o inverso da capacidade tampão, porque quanto maior a capacidade tampão, menor é a concentração do nutriente no solo e menor vai ser a mobilidade. Então, vários fatores aí vão influenciar na difusão do íon no solo. Então, só com base nessas equações, a gente já dá para fazer várias inferências sobre os fatores que influenciam a difusão. Aqui a gente tem aqui alguns resultados de trabalhos experimentais, de dados de pesquisa, mostrando a contribuição relativa dos mecanismos de suprimento de nutrientes às raízes. Então, temos aqui nesse trabalho cálcio, magnésio, potássio
e fósforo. Aqui é a concentração deles na solução do solo. Observe que cálcio e magnésio têm concentrações maiores, principalmente cálcio. Potássio e fósforo, concentrações menores, né? E aqui tem a contribuição em percentual da interceptação radicular do fluxo de massa para a difusão. Observe que para esses dois nutrientes aqui, cálcio e magnésio, que têm concentrações elevadas na solução do solo, não houve difusão deles. Ó. A difusão é 0%. Não houve contribuição da difusão para o transporte de cálcio e magnésio na solução do solo em direção às raízes. Por quê? Porque a interceptação radicular e o fluxo de massa já foram suficientes para entregar lá na boquinha da planta, na superfície da raiz, todo o nutriente que a planta precisa. E no caso do cálcio, a concentração de cálcio nesse solo é tão grande, que só a interceptação radicular já deu conta de 35% do cálcio absorvido pela planta. Os outros 65% viria do fluxo de massa. Só que o fluxo de massa entregou lá na superfície das raízes 337,5%. Ou seja, o fluxo de massa transportou cálcio à superfície das raízes num valor 3,3 vezes, 3,37 vezes maior do que o que a planta precisava. Ou seja, deu mais de 100%. O magnésio também deu mais de 100%. Quando o fluxo de massa dá mais de 100%, isso significa que a quantidade do nutriente que chegou até a superfície das raízes foi muito maior do que a quantidade absorvida. Então, sobrou nutriente lá na rizosfera, na superfície das raízes, podendo até mesmo aí causar, por exemplo, precipitação de sulfato de cálcio. Né? Se tiver muito sulfato nesse cálcio, pode precipitar. Então, a difusão não ocorre. A difusão foi zero. A difusão só ocorre se a interceptação radicular e o fluxo de massa não for competente para suprir 100% dos nutrientes que a planta precisa. Então, neste exemplo aqui específico desse experimento, no caso aqui o potássio e sódio ocorrem em baixas concentrações na solução do solo, a interceptação radicular contribuiu muito poucos por cento, o fluxo de massa também contribuiu poucos por cento. Aqui a transpiração é a mesma, viu? A transpiração é a mesma, aqui para todos os nutrientes. É uma planta só, que cresceu lá em determinada época. Então, a transpiração aqui foi a mesma para todos os nutrientes. Mas só que a concentração de potássio e fósforo foi baixa. Então, o fluxo de massa e a interceptação radicular não foram suficientes para entregar lá na superfície das raízes todo o potássio e fósforo que a planta precisava para absorver. Então, com isso, criou-se o gradiente de concentração, né, de fósforo e de potássio na solução do solo, fazendo com que esses elementos químicos se deslocassem por difusão até a superfície das raízes. No caso do potássio, a difusão contribuiu com 69% do potássio absorvido pela planta, e o fósforo, a difusão contribuiu com 94% do fósforo absorvido pela planta. Então, veja aí que só vai acontecer difusão se o fluxo de massa e a interceptação radicular não forem suficientes para entregar lá na solução do solo toda a quantidade de nutriente que a planta precisa. E isso, o fluxo de massa e a interceptação radicular só não vai ser suficiente se a concentração dele na solução do solo for baixa. Então, na prática, o que vai determinar se vai ser difusão ou fluxo de massa, ou os dois, é a concentração de nutrientes na solução do solo. Observe que para cálcio e magnésio, houve interceptação radicular, houve fluxo de massa, mas a difusão foi zero. No caso de potássio e magnésio, de potássio e fósforo, aconteceu os três. Interceptação radicular, aconteceu fluxo de massa, aconteceu difusão. Só que
a difusão, ó, disparadamente, foi quem mais contribuiu. Ok? Alguém fez alguma pergunta? Ô, professor, Pois não, Valdo. me diga uma coisa, e no caso dos micronutrientes, que as plantas precisam de pouco nutriente, de micronutriente, no solo os micronutrientes também é em quantidades baixas, né? Aí, no caso, vai prevalecer a difusão, é isso? Olha, os micronutrientes ocorrem em baixas concentrações no solo, mas também a planta vai absorver em baixa quantidade, certo? Então, é mais ou menos proporcional. Tudo bem, que é muito baixa a concentração no solo, mas também a planta vai demandar eles também numa quantidade muito pequena. Então, tem que ter esse ajuste, baixa concentração na solução do solo, também em relação à baixa demanda da planta. A planta, ela não vai absorver esses micronutrientes também em quantidade não muito grandes. Então, entre os micronutrientes, aquele que é mais, vamos dizer assim, tende para a difusão, como o fósforo, é o zinco. Então, quando a gente fala de transporte de nutrientes no solo por difusão, a primeira coisa que a gente lembra logo é fósforo e zinco. Fósforo, macronutrientes, zinco, micronutrientes. Porque eles ocorrem em concentrações na solução do solo muito baixa, porque eles têm muita facilidade de ser absorvida a fase sólida do solo. Então, a concentração é muito baixa. Ok? Professor, como é que é uma pergunta? Pois não. No caso de, assim, em relação à distância, por exemplo, digamos que seja uma planta nova e você coloque o adubo um pouquinho fora da zona radicular. Aí, o adubo pode chegar até a planta pelos dois processos. Por exemplo, você botar uns 50 centímetros distante da zona radicular da planta. Será que ele consegue chegar? Bom, o nitrogênio pode chegar, mas o fósforo jamais. Porque é o seguinte, a difusão é tão lenta que o nutriente por difusão, o fósforo e o zinco, ele não caminha mais de 1 milímetro por dia. O deslocamento é muito lento, é muito pequenininho, por isso que a gente tem que botar o fósforo bem pertinho da raiz. Por isso que é importante você aumentar a raiz. Aqui não é Maomé que vai à montanha, a montanha que tem que ir a Maomé. Então, você não vai... você tem que fazer com que as raízes cresçam em todas as direções, aumentar o volume de raiz, se chama radicular, para poder diminuir as distâncias de difusão. Quando você tem muita raiz, você diminui as distâncias. Por quê? Eu tenho um fósforo aqui, de bobeira aqui no solo, e aí se vem uma raiz passando aqui pertinho dele, então a distância de difusão vai ser pequena. Então, para facilitar, né, facilitar a absorção de nutrientes que se desloca por difusão, é fundamental que esse nutriente seja aplicado ao solo bem pertinho da raiz. Você tem que facilitar. Por isso, a importância da adubação localizada. Né? Adubação localizada no fundo do sulco, adubação localizada quando você tem fertirrigação por gotejamento, porque no gotejamento você coloca ali o adubo e junto com a água já no pé da planta, né? Já ali bem pertinho, e o sistema radicular fica confinado àquele bulbo úmido, então você diminui as distâncias para difusão. Então, no caso de nitrogênio, você se dá o luxo de aplicar o adubo numa certa distância da raiz e ele vai seguir a corrente transpiratória. Agora, fósforo e zinco, meu amigo, tem que botar na boquinha da planta, viu? Alguma pergunta mais? Aqui é outro trabalho, né, feito fora do Brasil, aqui mostrando a quantidade acumulada na planta, né? Aqui tem para todos os 6 macronutrientes, e a contribuição de cada um. Mecanismo tem o dado absoluto em quilo por hectare e o dado em percentagem. Aqui para fósforo e potássio, a gente observa que a difusão contribuiu aqui, ó, com 93% para fósforo, 80% para
potássio. Certamente porque a concentração de fósforo e potássio nesses solos é baixa. Quando eu digo aqui, concentração na solução do solo, viu? Porque isso é importante. Quando se trata de difusão de nutrientes no solo, transporte de nutrientes na solução do solo, nesse caso aqui, o importante não é aquela concentração lá da análise de solo, não. Não é o da fase sólida. O importante é a concentração na solução do solo. Então, aqui, ó, observe que para cálcio, magnésio e enxofre, para esses três, a gente não teve difusão. A difusão aqui foi zero, tá vendo? Ó, difusão zero para cálcio, magnésio e enxofre. Por que a difusão foi zero? Porque esses dois mecanismos de interceptação radicular e fluxo de massa já supriu toda a quantidade que a planta precisava. Por exemplo, no caso do cálcio, a planta só precisava de 40 quilos por hectare de cálcio. Mas esse solo tem tanto cálcio nesse solo, que só a interceptação radicular já supriu mais de 100% do cálcio que a planta precisava. Supriu 60 quilos por hectare. Então, aqui já deu 150 quilos. Já deu 150%. Aí o fluxo de massa, não tem jeito. O fluxo de massa, gente, sempre vai ter. A planta vai transpirar. Sempre vai ter fluxo de massa. Independentemente de interceptação radicular e tal, sempre vai ter fluxo de massa. Então, aí o fluxo de massa despejou lá na raiz da planta mais 150 quilos por hectare de cálcio. Ou seja, 375%. Então, só esses dois mecanismos aqui, ó, já passou de 500%. No caso aqui do magnésio, 33% de interceptação radicular, 222% de fluxo de massa. Enxofre, né, também, observe que a difusão foi zero. Então, certamente, a concentração de cálcio, magnésio e enxofre nesse solo é elevada na solução do solo, né? O contrário é desses outros. Bom, vamos ver agora os fatores que influenciam o fluxo difusivo ou difusão de um íon no solo. Então, a primeira coisa, gradiente de concentração. dCx, dx. dC sobre dCx, né? Esse gradiente de concentração, a gente viu que quanto maior o gradiente de concentração, maior vai ser o fluxo difusivo. Uma coisa que influencia, né, esse gradiente de concentração é a velocidade de absorção do nutriente pela planta, a velocidade de influxo. O influxo é o fluxo para dentro, né? É o fluxo para dentro. Né? Lá é uma das constantes cinéticas de absorção de nutriente pelas plantas. É o V máximo, a velocidade máxima com que a planta bota o nutriente para dentro. Então, se você tem uma espécie aí com alta velocidade de absorção, significa que maior vai ser o gradiente de concentração, maior vai ser o fluxo difusivo. Como também a dose aplicada. Quanto maior a dose aplicada, né, maior vai ser a concentração do nutriente na solução do solo, maior vai ser o gradiente de concentração e maior vai ser o fluxo difusivo. Quando você aduba o solo com fósforo, você vai estar aumentando o gradiente de concentração. Se aumenta o gradiente de concentração, então vai aumentar o fluxo difusivo. Se você aplica uma dose baixa, você vai ter baixo gradiente de concentração e baixa difusão. O coeficiente de difusão do íon no solo, que é a mobilidade intrínseca do nutriente no solo, que a gente mostrou aquela fórmula há pouco tempo para vocês. Então, quanto maior o coeficiente de difusão do íon no solo, maior vai ser o fluxo difusivo. Com base nos valores de coeficiente de difusão dos íons no solo, é possível saber a mobilidade relativa dos íons, quem é mais móvel, quem é menos móvel. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos, por exemplo, sódio, né, cloro, né, na ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, nitrogênio, potássio, 10 a menos 6, 10 a menos 7, cálcio, magnésio. Observe que fósforo e zinco
na ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 11. Então, já é uma mobilidade bem menor, bem menor. Então, nessa questão de mobilidade, há um contraste muito grande entre nitrogênio e fósforo. Enquanto o nitrogênio é o macronutriente aí mais móvel, o fósforo é o macronutriente menos móvel, né? Outra coisa que influencia, coeficiente de difusão do íon em água. Quanto maior o coeficiente, a gente viu lá na fórmula, que quanto maior o coeficiente de difusão do íon em água, maior vai ser o coeficiente de difusão do íon no solo. Só que o coeficiente de difusão desses íons em água não são muito diferentes. Tudo aqui na ordem de 10 a menos 5, né? Esses valores aqui não tem muita diferença, porque tudo é vezes 10 a menos 5. Então, na prática, não tem muita diferença. Para andar em água pura, né, todo mundo é ligeiro. Agora, o negócio é andar em água, no solo. Agora, isso aqui, sim. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Isso aqui é o que é mais importante nesse assunto. O que é mais importante nesse assunto de difusão é o efeito do conteúdo volumétrico de água no solo. Lembre-se que o barquinho, para navegar no rio, tem que ter água no rio. E quanto mais cheio tiver o rio, mais ele vai navegar em linha reta. O barquinho não tem que fazer desviar de banco de areia para poder seguir a caminhada. Quanto mais água tiver, mais o barquinho anda em linha reta. Então, quanto maior o conteúdo volumétrico de água no solo, maior vai ser o coeficiente de difusão de íon no solo e maior vai ser o fluxo difusivo. Quanto maior o conteúdo volumétrico de água do solo, maior vai ser a espessura do filme de água no interior dos poros. O rio vai ter água de uma margem a outra. Vai estar bem largo. Não vai ser um corredor polonês estreitinho, não. Vai ter bastante folga, né? Então, quanto maior a espessura do filme de água no interior dos poros, né? Isso aqui vai ser consequência da maior umidade do solo. Isso vai diminuir a tortuosidade do caminho, porque aí o íon, né, vai caminhar mais em linha reta, o barquinho vai caminhar mais em linha reta, não precisa fazer tanto desvio assim, porque tem bastante água, o espaço para navegação está mais largo. Isso vai fazer com que, diminuindo a tortuosidade, aumente o fator de impedância, né, que aumenta o coeficiente de difusão de íon, que aumenta o fluxo difusivo. Então, é fundamental, entenda que o meio através do qual o íon se desloca é a água. Então, a água é fundamental. Aqui nós temos resultados experimentais de um trabalho feito lá em Viçosa, em 2 solos. Um solo com 30% de argila, um solo de baixa capacidade tampão, e um solo de alta capacidade tampão, 63% de argila. Aqui foi medido a quantidade de fósforo acumulada na parte aérea da planta, em função de doses de fósforo aplicada e em função também da umidade do solo. Então, esses solos foram irrigados com quantidades diferentes de água para garantir essas 3 umidades, 0,01 megapascal, 0,04 megapascal e 0,30 megapascal. Então, isso aqui é a umidade expressa em potencial de água. Então, observe aqui, que aqui em 0,01 tem alta quantidade de água. 0,01 megapascal tem muita água, 0,04 tem menos e 0,30 tem menos ainda. Né? Tem menos ainda, porque aqui é a questão negativa, é pressão negativa. É tensão, né? Então, veja bem, 0,01 muita água, 0,04 menos e 0,30 é menos ainda. Só que esse 0,30 é menos água, mas o solo não está seco não, viu? O ponto de murcha permanente seria 1,5. O ponto de murcha permanente seria 1,5 megapascal, ou 15 atm, etc. Né? Então, 0,30 megapascal tem muita água ainda no solo.
O solo não está seco, não. Então, observe a quantidade de fósforo acumulada na planta em função de doses de fósforo aplicada ao solo. Então, na umidade 0,01, observe aqui a reta. Olhe como a planta absorveu muito fósforo em função de doses quando o solo estava com alta umidade. Aqui 0,01, aqui está da capacidade de campo para cima um pouquinho. Da capacidade de campo para cima um pouquinho. Então, a planta absorveu muito fósforo. Quando a umidade caiu para 0,04, está aqui, ó, 0,04, aumentou. Aumentou o fósforo acumulado na planta em função de dose, mas aumentou pouco. Veja que a declividadezinha dessa reta é pequena. Quando a umidade estava em 0,30, observe aqui, ó, que caiu. Ó. Quando a umidade estava em 0,30, teve até uma quedazinha aqui. Pode ser que não seja significativa, mas o fato é que não aumentou o fósforo acumulado na planta. Então, você veja a diferença aqui, ó, a diferença entre essas retas, a diferença entre esses pontos. Quando a dose é baixa, a diferença é pequena, porque tem pouco gradiente de concentração. Quando aumenta a dose, a diferença aumenta, porque vai aumentando o gradiente de concentração. Na dose de 240, a diferença entre eles é maior ainda, porque quanto maior a dose, maior vai ser o gradiente de concentração. Então, observe a queda. Olha, a quantidade de fósforo acumulado na planta diminuiu muito, ó, daqui para cá, só porque a umidade diminuiu aqui de 0,01 a 0,4. E aqui, ó, quando o solo é rico em argila, quando tem alta capacidade de tampão de fosfato, ele absorve muito fósforo, então você aumentando aqui as doses, primeiro que você não vai aumentar tanto assim a quantidade de fósforo acumulada na planta. Em segundo lugar, você constata, como constatou aqui, que quando diminui a água, vai diminuindo a absorção de fósforo. Quando a água, o teor de água é elevado, 0,01, observe que a quantidade é grande. Então, a diferença entre esses pontos é maior nas maiores doses, justamente porque onde você tem um maior gradiente de concentração. Aqui é mais evidente, porque como o solo é arenoso, você forma um gradiente de concentração mais evidente, de maior incremento. Como aqui o solo tem maior capacidade de tampão, então o gradiente de concentração que se forma é menor. Então, observe que com... Oi? Ô, professor, isso mostra que não adianta fazer a adubação da lavoura em solo seco, porque mesmo que você aumente a concentração do nutriente no solo, a planta ainda não vai conseguir absorver devido à falta de umidade. Exatamente, exatamente, porque tem que ter água para os bichinhos andar, tem que ter água no rio para o barquinho andar, senão não vai acontecer a absorção de nutriente. E quando a gente fala em água, uma coisa é para absorver fósforo, outra coisa é para absorver os outros nutrientes, gente. Há uma diferença muito grande em termos de necessidade de água. O pessoal da irrigação que calcula aí a necessidade de água das culturas, não sei o quê, turno de rega, para absorver potássio, nitrogênio, a planta precisa de menos água no solo do que para absorver fósforo. A planta só absorve fósforo se o solo tiver muita água. Aqui tem outros dados, né, mostrando que quanto menor o conteúdo volumétrico de água no solo, menor é a difusão. Aqui tem, do mesmo experimento, duas doses, 0 e 240. 0 e 240 nesse solo aqui. Aqui a umidade, 0,01, 0,04, 0,30, né? Porque o potencial de água aqui, ele é dado em valores negativos. Né? Por isso que 0,01 tem mais água do que 0,30. Então, veja bem, aqui a água expressa em conteúdo volumétrico, para vocês terem uma ideia, né? Que aqui está em potencial, mas aqui em termos de conteúdo volumétrico, valor de θ. Nessa umidade aqui, 21,7. Nessa outra, 16,6. E nessa outra, 13,4. Então, observe que não diminui tanto assim. Não diminui tanto assim.
E aqui, ele mediu a concentração de fósforo no exudato xilemático. Ele extraiu a seiva da planta, a seiva do xilema, e mediu a concentração de fósforo aí no xilema. Aqui, ó, nessa umidade de 21,7, deu 0,059. Nessa outra umidade de 16,6, quando caiu para 16,6, caiu aqui para 0,033. Observe que essa queda de 21,7 para 16,6 na umidade é uma queda de mais ou menos 20%. 21,7 caindo para 16,6 de umidade, ou seja, o teor de água no solo diminuiu aproximadamente 20%, mas a quantidade de fósforo absorvida caiu 50%, aproximadamente 50%. Observe que é uma pequena diminuição na quantidade de água no solo causa uma grande diminuição na quantidade de fósforo absorvido. E quando você tem uma dose de fósforo que você aplica, porque aqui é dose zero, o solo muito pobre em fósforo, então você não enxerga muito esse efeito. Mas quando você aduba o solo, que é a condição normal, a gente adubar o solo com fósforo, então o que é que acontece? Aqui é a mesma umidade, tá certo? A mesma umidade, só que aqui, ó, na umidade maior, com 21,7, a absorção foi 5,99. Quando caiu 20%, quando a umidade aqui caiu 20%, a absorção de fósforo diminuiu 10 vezes. Diminuiu 10 vezes, 1000%. De 5,99 para 0,065. Aqui foi 0,039. Então, observe que quando você diminui o teor de água no solo, por menor que seja essa diminuição, é muito drástico a queda na absorção de fósforo. É muito drástica. Isso significa que a planta só absorve fósforo se o teor de água estiver muito alto. Então, para a absorção de fósforo, o bom é que o teor de água esteja aí da capacidade de campo para cima. Daí a grande vantagem do sistema de irrigação localizada, o gotejamento, a microaspersão, porque a irrigação localizada é uma irrigação de alta frequência. Todo dia você está irrigando, todo dia irrigando. E tem cultura aí que o cabo irriga 2 vezes por dia. Então, você não espera o solo secar. Antigamente, quando a gente pagava a disciplina de irrigação, tinha aquela história do turno de rega, irriga hoje, passa 3 dias, se o solo é argiloso, você irriga daqui a tantos dias, se for arenoso, você irriga mais num intervalo menor, a gente até calculava aquilo. Irrigação por gotejamento é todo dia, para repor a evapotranspiração. Então, na irrigação por gotejamento, toda hora ali, aquele bulbo úmido, toda hora está com a umidade aí da capacidade de campo para cima. Então, isso é excelente para a absorção de fósforo. Isso facilita muito a absorção de fósforo e significa que você pode diminuir a dose de fósforo. Você, com menos fósforo, na dose menor, vai ter um efeito maior na planta, só por causa dessa condição ideal de água. Agora, quando você vai para uma agricultura de sequeiro, aí é outra história. A agricultura de sequeiro sofre muito para absorver fósforo. A planta ela não absorve fósforo todo dia. A planta só absorve fósforo quando o teor de água é elevado. Quando o solo começa a secar, cessa, para a absorção de fósforo. Outros nutrientes continuam sendo absorvidos, nitrogênio, potássio, mas o fósforo parou. Enquanto não acontecer uma próxima irrigação ou uma próxima chuva, a planta não absorve fósforo. Então, naquele período inicial de crescimento das plantas, quando o sistema radicular é pequeno e quando a planta exige muito fósforo, é fundamental que você tenha uma boa irrigação, né? E faça a adubação fosfatada localizada lá no fundo do suco, bem pertinho da boquinha da planta.
Efeito do teor de água em solo rico em óxidos de ferro e de alumínio, né, que tem grande proporção de cargas positivas. Aqui é uma situação que é muito comum no Brasil, solo de alta capacidade máxima de absorção de fosfato, porque quando você tem uma boa quantidade de água no solo, o valor de θ é grande, o conteúdo volumétrico é elevado, o filme de água é mais espesso. O filme de água é mais espesso. A largura do rio é maior, para o barquinho andar. Só que, quando o teor de água vai diminuindo, o solo vai secando, o filme de água fica mais delgado. O caminho fica mais estreito, fica um corredor polonês. Então, o fósforo ele vai se deslocar na solução do solo em direção à raiz. Então, esse fósforo vai ter que andar mais pertinho aqui da barreira do rio. O fósforo vai andar mais próximo à superfície dos colóides do solo e vai aumentar a chance dele ser absorvido pelos colóides do solo. Então, essa diminuição do teor de água no solo também tem esse efeito colateral, porque vai também favorecer a adsorção. O fator de impedância, a gente falou que é o inverso da tortuosidade, né? Então, quanto maior o fator de impedância, ou quanto menos tortuoso for o percurso, maior vai ser o fluxo difusivo, porque você vai ter uma situação, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Quanto maior o teor de argila do solo, menor vai ser a tortuosidade do caminho de difusão. Lembre, gente, que as partículas de argila são bem pequenininhas, são partículas coloidais. E as frações areia e silt são partículas muito grandes. Se a partícula é grande no solo arenoso, né, a partícula grande, aí o fósforo vem caminhando aqui, chega aqui, encontra uma partícula de areia, ele vai ter que fazer uma curva grande, para poder seguir o caminho, e nessa curva ele se perde. Ele pode encontrar uma descontinuidade do filme capilar e vai diminuir o gradiente de concentração. Então, nos solos argilosos, então você tem uma menor tortuosidade do caminho de difusão, ele caminha mais em linha reta, né? Então vai ter um maior fluxo difusivo. Quanto maior a tortuosidade do espaço poroso, maior vai ser o caminho percorrido pelo íon, e com isso vai diminuir o gradiente de concentração, porque quanto maior o caminho percorrido pelo íon, significa que dx é mais grande. Se dx aumenta, vai diminuir o gradiente de concentração. Quanto maior o θ, ou quanto maior o conteúdo volumétrico de água no solo, maior vai ser a espessura e continuidade do filme de água no interior dos poros. Consequentemente, menor vai ser a tortuosidade, maior vai ser o fator de impedância, maior o coeficiente de difusão do íon no solo, maior vai ser o fluxo difusivo. Essas setinhas aqui, tudo são deduções daquelas duas fórmulas que a gente mostrou para vocês, né, há pouco tempo. Então, o θ aí é fundamental. Só tem navegação no rio se tiver água. Outra coisa, se você tem solos arenosos, que tem uma macroporosidade maior, solo arenoso tem muita descontinuidade do filme capilar, porque tem que ter a continuidade da água, do filme de água, não pode ter quebras. Então, quando você tem solo arenoso, um solo arenoso, se você compactar levemente um solo arenoso, aumentando a densidade dele, desde que não haja restrição de umidade, né, você tem alto valor de θ, você vai ter uma maior espessura e uma maior continuidade do filme de água no interior dos poros, consequentemente, menor tortuosidade e maior fluxo difusivo. Então, até mesmo uma leve compactação em solo arenoso ajuda, né, vamos dizer assim, na maior difusão. É claro que, na prática, ninguém vai compactar. Não, vou compactar solo arenoso para poder melhorar a difusão de fósforo. Não, você tem outras maneiras de fazer isso de forma mais barata e mais eficiente. Agora, se você compactar solo argiloso, aí o bicho pega. Solo arenoso levemente compactado até ajuda na difusão, mas compactar solo argiloso
aí vai dar problema. Por quê? Quanto maior a compactação de solos argilosos, principalmente aqueles de alta capacidade tampão, né, que tem baixo valor de DCL e DCS, maior vai ser a proporção de microporos, menor vai ser a distância entre o íon e o colóide, maior vai ser a dissorção do íon fosfato e menor vai ser o fluxo. Porque, olha, quando você tem um espaço poroso mais amplo, o fósforo caminha mais distante das cargas dos colóides do solo, mais distante das cargas elétricas dos óxidos de ferro e alumínio. O corredor aqui é mais largo, é mais amplo. Quando você compacta o solo, o caminho fica mais estreito, né? O rio fica mais apertado, é um corredor polonês. Então, o fósforo vai ter que caminhar nesse estreito aqui, muito próximo dessas cargas positivas dos óxidos de ferro e alumínio, que pode atrair, pode segurar e prender esse fósforo, né? Vai encalhar aí. Lembra lá do navio que encalhou no canal de Suez, né? Bem estreitinho lá, houve qualquer coisinha lá, já ficou encalhado. Então, aqui acontece também no solo argiloso. Observe que esse experimento é muito interessante. Um solo arenoso de baixa capacidade de tampão de fosfato. Aqui ele colocou a dose de 75 ppm de fósforo, nessa figura aqui da esquerda. Dose de fósforo de 75 ppm, então ele compactou o solo arenoso. A densidade natural dele é 1,30, aí ele compactou um pouquinho para 1,50 e aqui compactou para 1,70. Então, aqui são mudas de eucalipto, pé de eucalipto aqui, mudas de eucalipto. Então, quando compactou aqui, nessa dose baixa, diminuiu o crescimento da planta e diminuiu a absorção de fósforo. Então, observe que em 1,7 o crescimento foi menor. Quando você aplica essas mesmas densidades, 1,30, 1,50 e 1,70, aplica a mesma compactação para uma dose elevada de fósforo, observe que as plantas aqui, estão beleza. As plantas produziram muito bem, né, nessa compactação elevada. O que é que isso significa, gente? Que para reverter problema de compactação do solo, eu preciso gastar mais fósforo para consertar esse problema. Compactar solo vai prejudicar, além dos problemas físicos que a gente já conhece, a compactação do solo vai prejudicar a absorção de fósforo. E a planta vai crescer menos por causa da menor absorção de fósforo. Então, para reverter isso, eu vou ter que gastar mais dinheiro com adubação fosfatada. Eu vou ter que aumentar a dose de fósforo. Então, nesse caso aqui, aumentou de 75 para 600. Gente, 75 para 600 é quase 10 vezes. Então, você gastaria mais fósforo para reverter esse problema aqui da compactação do solo, para ter o mesmo crescimento. E esse negócio é muito mais sério se o solo for argiloso, de alta capacidade de tampão. Aqui, um solo argiloso de alta capacidade de tampão de fosfato, na dose 100 e na dose 800. Aqui, qual é a densidade natural? É 0,90. Solo argiloso sempre tem uma densidade mais baixa do que solo arenoso. Então, a densidade natural é 0,90. Compactou para 1,10 e 1,30. Olha aqui, em 1,30. A compactação de solo argiloso é bem mais grave do que a compactação de solo arenoso. Certo? A compactação de solo argiloso é mais grave do que a compactação de solo arenoso. A planta aqui, cresceu bem pouquinho. Para reverter isso, eu precisei aumentar em 8 vezes a dose de fósforo, de 100 para 800. Aqui, mesmo 1,30 de densidade, o crescimento foi igual nas outras. Então, isso significa que, à medida que o solo vai ficando compactado, você vai ter que gastar mais adubo fosfatado
para poder ter o mesmo resultado. Vai gastar mais adubo fosfatado, principalmente se o solo for argiloso e rico em óxidos de ferro e alumínio, como é o caso dos latossolos e argissolos. Capacidade de tampão do íon no solo. Quanto maior a capacidade de tampão do íon no solo, menor vai ser o fluxo de difusão. Professor, eu tenho uma pergunta. Ou não? Essa imagem aí que o senhor colocou está relacionada a um solo já compactado, né? Porque eu entendi assim que um solo argiloso ele tem uma maior absorção de fósforo. Porque se aumenta o de argila, diminui a tortuosidade do caminho da difusão, né? Como o senhor falou. E o fósforo ele se move basicamente por difusão. Então, em solo argiloso, o teor dele é maior do que em solo arenoso, né? E no caso dos... Não, você está confundindo tudo aí. Veja bem, a leve compactação do solo diminui a tortuosidade e melhora a difusão, isso em solo arenoso. Isso em solo arenoso. Mas essa leve compactação, ela tem uma magnitude que é pequena, não é essas coisas todas. Mas se quando você compactou de 1,30 para 1,70, você diminuiu a absorção de fósforo. Agora, compactar um solo argiloso é pior ainda. A compactação de um solo argiloso não é boa de jeito nenhum. Então, mesmo a leve compactação, você já diminui o crescimento. E para você reverter isso, porque o que é que a gente conclui dessa figura aqui? Que a compactação do solo, né, tende a diminuir a absorção de fósforo pela planta. Para a gente reverter isso, a gente tem que aumentar a dose de fósforo aplicada para poder, vamos assim, reverter esse efeito colateral. Tem que aumentar a dose de fósforo. E esse problema é muito maior em um solo argiloso do que um solo arenoso. Eu só consigo reverter o problema de compactação aqui, eu estou considerando só a questão da absorção de fósforo. Eu não estou levando em conta aqui os problemas físicos que a gente sabe que são grandes. Então, para reverter o problema de absorção de fósforo no solo argiloso, eu vou ter que gastar uma dose muito grande. 800 ppm de fósforo, aqui dá 1.600 kg por hectare. É muita coisa. Entendeu? Ah, sim, professor, agora eu entendi. Então, nutrientes que têm alta capacidade de tampão do íon no solo, a gente tem menor fluxo difusivo, ele mantém baixa concentração na solução, até mesmo a mobilidade do íon acompanhante pode influenciar na mobilidade do fósforo. Diga-me com quem andas que eu te direi com quem tu és. Se você anda com cabo devagar, você vai ficar devagar também. Se você anda com alguém que é diligente, você tende a ser diligente. Aqui foi feito um experimento para medir o fluxo difusivo de fósforo, considerando diferentes fontes de fósforo, fosfato de sódio, né, DAP, fosfato de potássio, MAP, fosfato monocálcico, né, que é o fósforo do super simples e super triplo, e aqui eu testemunho a dose zero que não aplicou. Então, testou-se aqui 5 fontes, a mesma dose aplicada por 5 fontes em 3 solos diferentes. Oi? Tem uma mensagem no chat, ó, de Krebs está mandando uma mensagem no chat aí. Só que ele precisa sair, viu? É porque quando a gente... ele vai precisar sair. Sim, tudo bem. É porque quando a gente está apresentando o slide, a gente não vê nada no chat. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar, viu? Gente, então o que é que acontece? Aqui a gente percebe, foi medido o fluxo difusivo de fósforo em 3 solos, comparando diferentes fontes de fósforo utilizadas na adubação. Quando o fósforo estava ligado ao nitrogênio, que é o caso do DAP e do MAP, você vê aqui que a mobilidade é 0,12 e 0,10. Quando o fósforo está ligado ao cálcio, o cálcio tem menor mobilidade que o nitrogênio, então a difusão caiu para 0,04. Então, isso aconteceu, veja aqui os dados em azul,
né? Aconteceu para todos os solos, ou seja, o nitrogênio, ele é o nutriente aí mais móvel que tem no solo. Então, quando o fósforo está junto com o nitrogênio, que é o caso do MAP, então o fósforo anda mais rápido, porque o íon acompanhante do fósforo, o cátion acompanhante do fósforo, ele é mais rápido, tem maior mobilidade. Quando é acompanhado com cálcio, tem menor mobilidade. Então, antes de a gente encerrar, porque a hora já está bem avançada, 11h30, então, algumas implicações de tudo isso que a gente viu até aqui. Interação entre densidade de plantio e nutriente móvel. Então, nessa primeira figura aqui, a gente observa que a zona de absorção do sistema radicular para nutriente móvel, como nitrogênio, é bem longe, é bem ampla. Então, você pode ter um nitrogênio aqui longe da raiz, mas esse nitrogênio vai se deslocar por fluxo de massa até a superfície da raiz e a raiz vai absorver ele. Já no caso do fósforo, que é imóvel, a raiz só absorve fósforo que estiver bem pertinho dela. Se o grãozinho lá de adubo fosfatado estiver longe da raiz, a raiz não vai absorver esse fósforo. A raiz só absorve fósforo bem pertinho dela. Então, aqui a zona de absorção de fósforo é bem próxima à raiz. Quando você, vamos dizer assim, diminui o espaçamento da cultura, você vai ter aqui uma zona de competição entre as plantas por nutriente móvel, como o nitrogênio. Então, nessa região aqui de interseção aqui, esse nitrogênio que tiver aqui vai ser disputado, tanto por essa raiz dessa planta, como pela raiz da outra planta. Mas o fósforo não, porque o fósforo só é absorvido o fósforo que está bem pertinho da raiz. Então, no caso aqui, a área de competição do fósforo seria só se estiver junto demais, raiz interceptando umas às outras. Então, problemas de deficiência, concluindo, problemas de deficiência de nutrientes são mais comuns na estação seca do que na estação chuvosa, por causa da menor quantidade de água no solo. Durante o inverno, durante a chuva, pode fazer uma análise foliar nas plantas, o status nutricional está bem melhor do que na época da seca, porque tem água para transporte dos nutrientes no solo. A localização do adubo fosfatado em maior profundidade é benéfica, pois o fósforo ficará na região do solo que permanece mais úmida em períodos de veranico. Então, não adianta você plantar lá uma fruteira, aí bota lá um adubo fosfatado, assim na superfície do solo. Não vai adiantar, E o solo seca de cima para baixo. Então, você tem que colocar o fósforo lá embaixo, enterrado, para que ele fique num lugar mais úmido e assim possa ter mais umidade para difusão. Quando o solo começa a secar, isso aqui é muito importante, viu, gente? Quando o solo começa a secar, principalmente em solo arenoso, a difusão de fósforo no solo e a absorção de fósforo pela planta cessa, embora as folhas das plantas ainda continuem túrgidas. Isso é muito interessante, porque a planta só absorve fósforo se o teor de água no solo tiver da capacidade de campo para cima. Tem que ter bastante água para a planta absorver fósforo. Então, uma planta ela pode aí absorver nitrogênio e potássio todo dia, toda hora, mas só absorve fósforo se o teor de água tiver bastante elevado no solo. Daí, a grande vantagem é da irrigação localizada de alta frequência, porque você não deixa o solo secar, você está sempre colocando água. Então, isso aumenta a eficiência de absorção de fósforo pela planta. Nutrientes móveis, como o nitrogênio, são mais fáceis de serem perdidos por lixiviação do que nutrientes pouco móveis, como o fósforo. Então, quanto maior a mobilidade, maior a facilidade dele descer por lixiviação. Nutriente pouco móvel, como o fósforo, é mais importante na fase inicial de crescimento da planta, dado o pequeno volume de solo explorado pelas raízes. Por isso que você tem que aplicar o fósforo já bem pertinho da raiz, de forma localizada, tá certo?